Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso WTM Global Hub. Eu sou Virgínia, faço parte da equipe de marketing da WTM Latin America e hoje vou acompanhar essa palestra com vocês. Antes da gente começar, eu quero avisar que vocês podem mandar suas perguntas durante a apresentação utilizando a abinha Ask a Question, que fica logo abaixo da tela de apresentação de vídeo, tá bom? No final da nossa webinar, a Marta vai poder responder alguma dessas perguntas para a gente. Marta, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco, estreando esse nosso canal de webinars do WTM Global Hub. Muito obrigada, Virgínia, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde, para a gente falar um pouquinho de tecnologia e como que a tecnologia pode ajudar aí na retomada do turismo, né, nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Ótimo. Podemos começar, então? Por favor. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro, que é tecnologia na indústria de viagens. Para quem não me conhece, eu sou a Marta Poggi. Eu digo que eu trabalho com turismo desde sempre, estou no mercado há 26 anos, já tive agência de viagens e trabalhei em operadora na era pré-internet. Eu também já fui professora universitária, consultora de turismo desde 2006, e de um tempo para cá venho atuando bastante com palestras, com cursos, mentorias, nos temas de marketing digital para turismo, turismo inteligente, tendências e inovação. E também adoro criar conteúdos, né? Sou fundadora do blog agentenoturismo.com.br, também gosto de criar e-books, enfim, diversos materiais aí que são relevantes para o trade. Antes da gente entrar no assunto da tecnologia propriamente dita, né, eu queria apresentar um pouquinho o cenário, né, como que a gente vê o cenário de turismo pós-Covid. Eu não vou apresentar os números, né, porque a gente sabe todo o impacto que essa pandemia trouxe para a indústria de viagens, né, a mais afetada no mundo todo, mas eu gostaria de trazer alguns elementos que são importantes para a gente entender o cenário e pensar a tecnologia. A gente está vivendo aí o que a gente chama de cenário VUCA, né, que é vulnerável. Então, a gente sabe que a cada semana a gente tem uma notícia diferente e assim, a gente não tem controle de quase nada do que está acontecendo. O nosso console que está acontecendo no mundo todo, então a gente sabe que é tudo muito incerto também, fica difícil de tomar decisão, principalmente quando os empresários e os gestores precisam tomar as decisões aí de médio e longo prazo. É um mundo cada vez mais complexo, e quando a gente está lidando, por exemplo, com um problema global como esse, a gente vê o tamanho dessa complexidade e também um mundo ambíguo. A gente está vendo, né, então, uma aceleração da transformação digital, e é interessante a gente falar nisso, né, porque 2 anos atrás, um estudo da Gartner apontava que 80% dos executivos no mundo todo não estavam preparados para uma transformação digital. Então, aí a gente se depara com uma pandemia, né, com um vírus invisível, e em questão de semanas a gente é forçado a acelerar todo esse processo. E como fica o turismo nesse processo, né? A gente vê também que não só o home office, não só a educação à distância, não só até os nossos happy hours e eventos sociais são feitos através do mundo digital, mas a gente vê que no turismo também, né? Porque estamos todos muito mais conectados, estamos todos usando muito mais a tecnologia para dar conta do nosso dia a dia. A gente também entende, né, que nesse mundo VUCA super complexo, incerto, vulnerável, a agilidade é um fator assim essencial para as empresas nesse momento, né? Então, nem sempre aquela empresa que é mais tradicional ou maior, ou que tem mais recursos, é a que consegue responder com mais agilidade frente a um problema desses, né, para achar novas soluções e achar novos caminhos. Também estamos vendo
redução, não sei se posso chamar assim, mas a gente vinha num mundo super globalizado, né? A gente com livre circulação de mercadorias e de pessoas, e de uma hora para outra as fronteiras são fechadas, e aí os países tendem a valorizar o que é seu, né? O que é local. E um exemplo disso, que eu achei bem interessante, que acho que é recente da semana passada, parece que eu li, acho que foi na semana passada, que o presidente da França, Macron, está apoiando a indústria de turismo, a indústria de viagens na França, para construir uma OTA, para oferecer os meios de hospedagens e as próprias casas de aluguel de segunda residência no digital. Então, ele está querendo construir uma OTA francesa para vender a França para os franceses e não depender de empresas multinacionais como o Booking.com e a Airbnb. Então, é uma dualidade, né? A gente vinha num mundo super globalizado e, de repente, os aspectos locais, os produtos locais, as empresas locais, elas se tornam mais valorizadas nesse momento. E o que isso influencia, né, no nosso turismo? A gente sabe que o turista, o turista 4.0, o viajante 4.0, já vinha utilizando a internet em todas as etapas da sua jornada de compra, desde pesquisa, planejamento, compra, durante a viagem, e quando ele retornava, ele continuava ainda utilizando diversas plataformas para deixar seus depoimentos, ou as redes sociais para deixar as suas impressões, né? Hoje, o turista 4.0, esse novo, entre aspas, turista, ele ainda é mais conectado, mais digitalizado e mais exigente. Também mais inseguro, né? A gente tem, assim, algumas expectativas de como que vai ser a recuperação do turismo no mundo todo. Sabemos que começa pelas viagens regionais e depois estaduais, para depois a gente voltar até as viagens internacionais, mas uma coisa é fato, né? Estamos todos mais inseguros, buscando não só destinos, mas principalmente empreendimentos que ofereçam uma segurança, principalmente sanitária, nesse momento. Esse turista apoia ainda mais a sustentabilidade, né? É um aspecto que já vinha sendo apontado há bastante tempo, mas que agora fica ainda mais importante, né? A gente apoia as marcas que têm boas iniciativas ambientais e sociais. É um turista que vai evitar aglomerações, né? Então a gente tende a pensar, pelo menos, que o turismo de massa deve demorar para retomar. E ele valoriza o pequeno negócio. Como teve todo o movimento aqui no Brasil, quando a gente começou, né, com a pandemia, compre do pequeno, né, aquele mercadinho do bairro, é bem provável que exista, né, também um apelo para viajar pelo país ou viajar pelo estado, ou pelo menos deveria existir. Alguns países estão fazendo isso já, tipo Portugal e França, apoiando, e a Espanha também apoiando, né, o turismo local. A gente também sabe, né, que esse novo turista, então, ele está passando por uma mudança. Ele já era um turista digital que usava diversas plataformas, né, para planejar e para viajar, e agora ele passa a ser um turista digitalizado. Qual que é a diferença, né? A diferença é que ele começa a consumir também experiências híbridas. Como assim, né? Um turista que está mais experiente, né, com o uso das tecnologias e gostando cada vez mais de poder ter esse controle, essa autonomia, geralmente na ponta dos dedos, né, na própria mão. Ele vive nesse mundo híbrido, né, que o on e o offline é uma coisa só. Eu gosto de dizer que a gente está on-life, a nossa vida nem é só no presencial e também não é só no digital, mas a gente vive nesse mundo híbrido, né? E aí a gente começa a ter as experiências online nesse novo formato. A gente teve aqui durante a pandemia o Airbnb, que já vendia as experiências online, mas para serem usufruídas no mundo presencial, começou também a oferecer experiências online. Então você podia comprar uma experiência, por exemplo, de meditação com um monge budista para você poder fazer na tua casa, ou uma aula de culinária
que você pudesse executar na tua casa. E aí, um exemplo de uma experiência híbrida, aqui em casa, né, em São Paulo, essa empresa bem em São Paulo, começou a oferecer as experiências on e off, né, como funciona? Você pode, por exemplo, contratar uma aula de culinária com a chefe Bel Coelho, de São Paulo. A empresa manda os ingredientes e, ao mesmo tempo que ela vai te ensinando a preparar, né, o jantar, você também vai cozinhando na sua casa e, no final, você tem uma experiência totalmente offline. Então, a gente usa a tecnologia para poder proporcionar as experiências presenciais também. E da mesma forma que a gente poderia fazer com degustação de vinho, de cerveja, de cachaça, ou seja, não preciso mais estar próximo para poder oferecer o mesmo tipo de experiência. Esse novo turista, ele também valoriza demais a segurança, né? Se a gente antes já tinha medo de viajar para um destino inseguro, que tivesse risco de roubo, de assalto, né? Agora a gente tem outras preocupações também com segurança sanitária e alimentar. É um cliente que valoriza muito a flexibilidade, então eu posso reservar sabendo que eu tenho um determinado prazo para cancelar ou alterar a minha reserva. Ele quer muita transparência, né? Muita gente ficou na mão no momento que precisou alterar ou reembolsar, enfim, as suas reservas. Então, é um cliente que exige essa transparência. Ele está totalmente digitalizado, valorizando as empresas que estão tendo algum tipo de apoio às comunidades ou revertendo parte do lucro para bancar um determinado projeto. E também, cada vez mais, as experiências, né, que já vinham forte, mas vivenciar experiências exclusivas, que eu só posso vivenciar num determinado destino, isso vai ficar cada vez mais valorizado. E não é à toa que essas são as bases do que a gente chama de destinos turísticos inteligentes, né, que é uma metodologia criada na Espanha, já tem um tempinho, que o Sebrae trouxe aqui para o Brasil e que eu venho trabalhando já há um tempo. Aqui no Brasil, a gente trabalha com esses 4 pilares, que são as experiências. Então, se eu puder ter um jantar no meio do deserto, vou achar incrível. É um turista que valoriza também a tecnologia. O terceiro pilar é a sustentabilidade, né? Cada vez os consumidores, além de exigir que a empresa tenha algum tipo de política de sustentabilidade, ele quer ter certeza, ele quer que comprove o que realmente é feito. E a governança, né? A cooperação. Então, a gente sabe que para esse tipo de problemas complexos que nós estamos vivendo agora, né? Com essa pandemia, sozinhos a gente não consegue ir longe, né? A gente sabe que não adianta um determinado hotel estar livre de Covid, né, com o selo de turista protegido, se o destino não estiver preparado. Então, a experiência, a tecnologia, a sustentabilidade e a cooperação, né, a governança, são os 4 pilares que a gente trabalha no turismo inteligente. Isso já vinha sendo propagado, mas agora, na pandemia, eles ficam ainda mais importantes. Quando a gente fala desse novo turismo, também é importante a gente entender que o nosso cliente hoje, ele está ainda mais empoderado. Então, se antes ele chegava numa agência de viagem, sabendo muitas vezes mais do que o próprio agente, porque ele já tinha pesquisado, lido, né, comparado, hoje ele está ainda mais empoderado, porque ele usa essas tecnologias de uma forma ainda mais intensa. A gente tem algumas restrições, né, de oferta, em função de barreiras geográficas, em função da própria economia, que vai impactar muito no bolso de muitos consumidores e reduzir a demanda. A gente tem, então, mais competitividade entre os destinos e as empresas que oferecem esses produtos, e nesse cenário super competitivo, a inovação fica ainda mais importante, né? Eu queria frisar bastante isso, né? Sem inovar, a gente não vai conseguir ir muito longe, e isso não é para uma agência, para uma determinada operadora, um hotel, é para todos nós, né? Assim, os serviços que eu prestava antes da pandemia, eles precisam ser revistos, eles têm que ser readequados,
e acho que todas as empresas vão ter que fazer essa lição de casa, né? Então, a inovação é a única saída. Eu não acredito que o turismo vai ser totalmente revolucionário, que vai ser um outro turismo, mas a gente tem a certeza que não vai ser exatamente como era antes. Então, diante desse cenário, né, que a gente está vivendo, de muita incerteza, de muitas mudanças, de muita transformação digital, é importante a gente ficar atento a todas as possibilidades de inovação nas nossas empresas. E também é a hora da gente pensar, né, que tipo de turismo nós queremos. A gente quer continuar com um turismo massivo, ou a gente consegue criar produtos inovadores, ou como a gente pode melhorar a nossa sustentabilidade, ou como melhorar o nosso posicionamento, enfim, e quais são as habilidades que a gente precisa adquirir para dar conta de tudo isso, né? Então, é a hora da gente, entre aspas, fechar para balanço e começar a definir, né, os nossos caminhos, as nossas estratégias. E agora, é aí que entra a tecnologia, né, que é o nosso assunto. Então, como que a tecnologia pode ajudar nesse novo cenário, né, em que todos temos que buscar inovação, que temos que achar novos caminhos. Para que a gente pode usar a tecnologia? Então, em primeiro lugar, para a gente poder aumentar a segurança. Aqui vocês estão vendo uma foto de uma funcionária do aeroporto de Hong Kong que está passando por uma cabine de higienização. Esse processo dura 40 segundos, que é o Clean Tech, né? Então, a tecnologia sendo utilizada para poder propiciar a continuidade do trabalho de muita gente. E aí também vocês estão vendo numa praça um robô, que é um cachorro, ele chama Spot, ele está sendo usado nos parques de Singapura para evitar aglomerações. Então, quando tem um grupo de pessoas muito próximos, ele passa e recomenda que as pessoas se esparramem, né, que elas deixem de ficar tão próximas. A gente também tem aqui no Brasil uma solução super bacana da startup Smart Tour, que é um sistema de rastreio, né, que através de código de barra você consegue baixar e fazer, e rastrear as pessoas que já tiveram contato com alguma pessoa contagiada pela Covid. A gente tem essa solução de blockchain que eu achei fantástica, né, que é o passaporte sanitário, ele chama HiCard. Ele já vinha sendo criado, né, porque as pessoas que têm algum tipo de doença e precisam de assistência ou podem ter algum problema durante a viagem, seria uma forma de apresentar e já ter tipo uma ficha médica para ser assistido no país ou no destino onde ela estivesse viajando. Mas agora está tratando também para a Covid, então as autoridades sanitárias emitiriam um certificado, né, com uma validade, e aí o usuário, ele tem essa informação guardada, e no sistema de imigração, por exemplo, ele pode ser questionado e poderia mostrar, então, que ele está livre de Covid. É uma ideia que está ainda sendo desenvolvida, mas que tem tudo para dar certo, porque imagina uma pessoa que tem cardiopatia, né, ou que tem alergias, então ela carregando essa solução no celular, ela consegue ser assistida no momento de urgência. Aqui também uma outra forma simples, né, de aumentar a segurança, principalmente em atrativos turísticos. Esse aqui é um exemplo de uma loja, mas também é uma solução de uma startup espanhola, que a gente controla o número de pessoas. Então, imaginem num parque ou num museu, enfim, esses lugares que a gente vai precisar atender uma determinada capacidade de carga. Então, uma solução simples também que pode funcionar super bem para garantir a segurança. Aqui um exemplo de robô também, mais utilizado neste caso para um serviço de room service, né? Então ele entrega comida, representando menos risco para quem está hospedado, já está fazendo um maior sucesso nesse hotel em Hong Kong.
E também a gente pode usar a tecnologia para tomada de decisões. Na verdade, esse é um dos aspectos mais importantes, né? Quando a gente fala de tecnologia, de Big Data, de dados de uma forma geral, né, de Small Data, eles são fundamentais para a gente saber para que caminho seguir, não simplesmente ficar no achismo, né? Então, dados para quê, né? Podemos usar dados, por exemplo, para mapear os principais mercados nessa retomada, onde estão os turistas, o que eles estão buscando, eles estão com receio, que tipo de produto, entender a evolução da demanda. Então, como a gente vê, assim, à medida que os mercados vão abrindo parcialmente ou totalmente, né, a gente vê e consegue monitorar essa evolução da demanda. Toda semana a gente tem uma mudança de comportamento. Também para otimizar os recursos, né, de marketing, assim, os nossos recursos são limitados, e agora imagino que para muitas empresas ainda mais limitados, e é muito melhor quando a gente sabe exatamente em quais mercados apostar, né. Então, a análise de dados nos permite olhar para tudo isso. Aqui, por exemplo, um recorte de um webinar que foi promovido recentemente, a STR e o Omnibis, compartilhando informação de como estava sendo a retomada da hotelaria, neste caso aqui o Omnibis, da hotelaria nacional. E também um exemplo da ferramenta que a Amadeus disponibiliza, que é o Insights Destinations, que a gente consegue saber até ontem quem procurou passagem aérea para o destino X e quem de fato comprou, né? Quais são os mercados que mais buscam e aqueles que efetuam a compra. Então, com esses dados, a gente sabe o que precisa ser feito e aonde a gente pode atuar com mais segurança, né? E lançar as nossas campanhas promocionais. A tecnologia também é super importante para melhorar a experiência de compra do cliente, né? A gente fala muito de user experience, e muitas empresas do setor de turismo aqui no Brasil ainda não se deram conta da importância de ter um site amigável, né? Um site atualizado, que roda bem no mobile, que tem o íconezinho ali do WhatsApp, que eu posso clicar e já sair conversando, saber se tem disponibilidade, e mesmo a possibilidade de compra, né? A gente nem fala mais de e-commerce, estamos falando de e-commerce, porque todo mundo usa muito mais o celular para fazer esse tipo de busca e de compra. Os próprios robozinhos de atendimento, né, os chatbots, e voz, né, os comandos de voz aí crescendo bastante nos últimos tempos. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, né? Aqui um exemplo de chatbot, né? Uma aplicação simples que o Destino Maceió usa, então, que facilita muito o usuário encontrar o tipo de informação que ele está buscando, se é cultura, artesanato, se é uma praia, enfim, o próprio robozinho vai direcionando. O comando de voz, em 2018, já foi muito usado pelos millennials, né? 43% dos millennials nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, já fizeram uma compra usando voz, e a gente precisa prestar muita atenção, porque as reservas, tanto de restaurante como também de hotel, já podem ser realizadas, né, sem precisar clicar em nada. Enquanto você toma um café, né, você consegue reservar um hotel só pedindo ali para assistente virtual. Então, as empresas precisam também preparar, acompanhar essas mudanças e prepararem os seus sites, os seus canais para esse tipo de consumidor, né, que está cada vez mais digitalizado. E a gente sabe que as marcas, né, que têm sucesso são aquelas que proporcionam uma experiência digital bem bacana, que são amigáveis, que elas estão próximas do cliente. Quando eu converso com meu filho de 20 anos, há 2 anos atrás, ele estava procurando fazer um curso de mergulho,
ele entrava nos sites e desistia, ele ficava bravo, falando, nossa, esse site é muito ruim, eu não tenho vontade, eu não consigo falar com ninguém. Então, muitas empresas ainda não se deram conta dessas mudanças que parecem sutis, né, mas de comportamento do consumidor, mas que agora elas estão gritantes. Então, quem ainda não fez essa lição de casa precisa correr para poder atender esse viajante pós-Covid. A tecnologia também ela é super importante para a gente melhorar os nossos serviços e as experiências, aqui sim falando de experiência turística, né? E aí a gente tem inteligência artificial, a gente tem as viagens virtuais que podem usar de soluções de realidade aumentada e realidade virtual. A gente tem os próprios serviços inovadores, que é o que todos nós estamos buscando, né? Poder fazer o nosso check-in, check-out de um hotel pelo celular, de preferência, e personalização, né? Para como a gente pode usar a tecnologia? 73% dos viajantes brasileiros afirmaram ano passado, numa pesquisa da Booking, que eles estão dispostos a compartilhar assim, os seus dados com as empresas para receber ofertas que sejam interessantes para eles. Ou seja, eu topo compartilhar as minhas informações, desde que seja para receber uma sugestão de viagem que combina comigo, que vai me agradar. Então, é só com tecnologia que a gente consegue fazer isso, né? Não é impossível fazer na mão. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como a tecnologia também pode proporcionar experiências bacanas. Então, no topo tem esse ônibus que faz um city tour na Finlândia, ele é autoguiado, então a gente tende a achar que grupos menores que vão viajar, né, assim, que vão... as pessoas vão ter receio de viajar em grupos grandes, e quanto menos contato físico, mais seguro. Esse robozinho aí da direita é o Now, eu conheci ele numa feira em Madrid no ano passado, ele já era usado pelos hotéis para entreter crianças no lobby, para trabalhar como concierge, para dar informação, enfim, ele já tinha diversas funções, e ele vai aprendendo de acordo com as perguntas, né, que os hóspedes fazem. A própria biometria, já muito usada, facilitando embarques, agilizando, né, diversos processos aí ao longo da jornada de viagem. Também para fazer um check-in, em hotéis, desde reconhecimento facial até essas aplicações, esses totens que são automáticos. E aqui algumas soluções de uma startup espanhola, que oferece desde chave, né, pelo desbloquear um apartamento, um quarto de hotel a partir do celular, o cliente pode fazer o próprio check-in, e pelo próprio aplicativo ele consegue controlar a temperatura no apartamento, e pelo próprio aplicativo ele consegue conversar com o dono, com o gerente daquele hotel, para ter todo tipo de informação que ele precisa. Ou seja, está tudo dentro do celular, sem precisar tocar em nada, né? Sem precisar ter contato físico com outras pessoas. Aqui um exemplo de realidade virtual, né? A gente pode viajar pelos lugares e conhecer destinos, conhecer os espaços de eventos, conhecer, enfim, antes de tomar uma decisão. E a gente também pode usar a tecnologia para melhorar os nossos processos. Então, a gente viu aí os robôs sendo muito utilizados nos hotéis e também nos hospitais, né, para fazer a limpeza, meios de pagamento touchless, né, que você não precisa tocar em nada, não precisa usar dinheiro e nem pegar o cartão, e até sensores em hotéis para detectar as emoções dos hóspedes. Então, os hotéis na Europa já utilizam essa tecnologia, né, para fazer uma análise de satisfação do cliente pelas expressões faciais, eles conseguem saber como é que está o check-in, o check-out, o que o cliente está achando do café da manhã, então conseguem ter informações para adaptar e melhorar os seus processos.
A tecnologia também é super importante para promover a sustentabilidade, né? A gente tem aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas mais do que implantar essas iniciativas de sustentabilidade ambientais ou sociais, hoje a gente usa dados, né? A gente pode fazer análise de dados para poder comprovar para os nossos clientes quanto se economizou em energia, em água, como que está funcionando a minha eficiência energética, quanto que foi reciclado, enfim, né, com dados eu consigo mostrar, porque muitos clientes já tomam as suas decisões, levando em consideração também as iniciativas sustentáveis de uma determinada empresa. Também para promover a acessibilidade e o desenvolvimento econômico. E para dar um exemplo de como a tecnologia pode ajudar nisso, eu trouxe um caso de uma startup mexicana, que é a Rutopia, que eles colocam os turistas em contato com as comunidades locais. Então, com as comunidades indígenas, aqui no nosso caso, além dos indígenas, quilombolas, turismo rural, comunidades de base, turismo de base comunitária. Então, eles desenvolvem determinadas experiências nessas comunidades e colocam para serem vendidas nessa prateleira que é mundial. Então, eles capacitam e colocam nessa plataforma que turistas do mundo todo podem comprar. Então, é uma forma também de ajudar essas comunidades a terem uma renda e também e gerar emprego. A tecnologia também ela é fundamental para melhorar a comunicação, e aí a gente está falando de vídeos, de conteúdos relevantes, de chatbot, de redes sociais, e também de campanhas publicitárias, né? Muita gente parou de postar e de trabalhar com a comunicação de uma forma geral durante a pandemia, por não saber o que colocar. Eu trouxe alguns exemplos aqui do destino de Benidorm, que é um destino turístico inteligente, espanhol, e rapidamente, assim, bem no começo da pandemia, eles já atualizaram o site, colocaram uma página com informações né, dos eventos que foram cancelados, com as recomendações, ou seja, eles deram a transparência que todo turista agora está buscando. Também trouxe 2 exemplos de promoção. Aqui vocês estão vendo essa chavinha, né? Na verdade, é um presente para os Dias das Mães na Espanha, que foi no dia 3 de maio, né? Então, você pode presentear sua mãe com o final de semana em algum dos hotéis da cadeia, né, no Chicago, que são hotéis mais descolados na Espanha. E a sua mãe tem um prazo aí para usufruir. Então, é uma forma também de fazer receita agora, para usufruto mais tarde. E aqui o exemplo de um hotel em Portugal, o Hotel Areias do Seixo, que está previsto para reabrir agora no dia 1º de junho, oferecendo 50% de descontos para quem vive na cidade. Eu achei essa estratégia bem interessante, porque provavelmente quem vive na cidade nunca teve a oportunidade de conhecer o hotel, e estamos todos loucos para sair de casa e dormir num lugar diferente. Então, eu achei uma estratégia diferente e inovadora para esse primeiro momento de abertura. Outro exemplo da Rusticai, né, falando de um pouquinho de redes sociais, né, quando tudo isso passar, que a gente sabe que vai passar, eu estarei te esperando com a mesa pronta para você desfrutar com os seus, né, com a sua família, no seu grupinho pequeno. Então, pode vir para cá, que aqui é seguro, você vai poder curtir com a sua família ou com seus amigos em segurança. É o tipo de mensagem que a gente precisa passar. Lógico que também vamos precisar trabalhar com digital influencer, né, para a gente quebrar as objeções, garantir a segurança. O influenciador também pode mostrar e recomendar lugares, ou seja, né, se eu trabalho com um público familiar, trouxer uma influenciadora importante, né, nesse nicho, ela com certeza vai ajudar a quebrar o medo de muita gente que ainda
né, fica com receio de sair de casa. Então, tendo um influenciador com uma audiência parecida com aquela que você está buscando, pode ser uma alternativa bacana também para este momento de recuperação. E eu trouxe um exemplo que eu achei muito legal do turismo do centro de Portugal. Logo no começo da pandemia, eles fizeram um filme que, na minha opinião, assim, foi super bacana. Vários destinos fizeram, e acho que esse foi um dos primeiros, se não foi o primeiro. Haverá tempo, né? Haverá tempo para a gente estar junto de novo, haverá tempo para a gente passear, se abraçar. Agora fique em casa. Mas é um vídeo bem emocionante. E ao longo da pandemia, eles foram trabalhando outros vídeos, outras mensagens, e agora, essa semana, eles lançaram Chegou o Tempo. Então, venha curtir, né? Venha fazer aqui perto da tua casa, alguma coisa como se fosse a primeira vez. Então, como se fosse a primeira vez caminhar na praia, estar com seus amigos, estar com a sua família, e super interessante que eles estão vendendo um destino seguro, autêntico, pessoal e sustentável, ou seja, pode vir para cá, que aqui você vai desfrutar com total segurança, né, e com muita personalidade. E agora, caminhando já para o nosso final, eu queria colocar 5 oportunidades para você poder se reinventar, ou para a sua empresa poder se reinventar para essa retomada, para essa recuperação. A primeira é incentivar a inovação na empresa ou no seu destino. A gente sabe, como eu falei no começo, a inovação é super importante, ela vai ser decisiva, né, ainda mais daqui para frente. A gente tem que ficar pensando todo dia como a gente pode fazer a mesma coisa de uma forma inovadora, ou como a gente pode criar novos produtos, né, para atender esse cliente que está cada vez mais exigente. A segunda dica é que nós temos que pensar em digitalizar o máximo possível, desde os processos, a nossa comunicação, as vendas, etc., né? A transformação digital, ela está passando por cima de muitas marcas, de muitas empresas, como se fosse um trator, né? Quanto mais rápido a gente se adaptar a esse novo normal, entre aspas, mais sucesso a gente vai ter. E a digitalização é o caminho. Apostar no marketing digital, né? Não adianta você ter serviços inovadores, não adianta você ter processos inovadores e digitalizados se você não consegue ter clientes, se você não consegue atrair clientes para os seus canais. E transformar, né, leads em clientes, enfim, ter todo um cuidado, porque o digital está cada vez mais importante e mais decisivo. Compreender quais dessas tecnologias fazem sentido para o seu negócio, então pode ser uma, pode ser várias, mas entendendo que o caminho todo é por aqui, né, não tem como a gente deixar a tecnologia de lado, né? Ao contrário, cada dia ela vai fazer mais parte, cada vez mais ela vai fazer mais parte da nossa rotina. Vide aí o sucesso da Alexa em diversas residências, as crianças já pedem, né, para colocar um determinado filme, acende a luz, desliga a televisão. Então, é uma geração que está vindo, que vai demandar ainda muito mais fortemente essas respostas, e a gente precisa adaptar as nossas empresas, entendendo quais, né, dessas ferramentas são mais importantes e que cabem aí dentro do nosso orçamento. E buscar soluções coletivas, né, cooperar. Então, a gente sabe que para esses problemas complexos que estamos vivendo, é impossível achar uma solução de forma individual, né? A gente sabe que além da nossa empresa, a gente precisa também pensar no destino. E para isso, é importante pensar nas parcerias público-privadas, principalmente para desenvolver a infraestrutura tecnológica. Então, muitos destinos que são lindos aqui no Brasil, que têm produtos incríveis, que são, né, em biomas bem diferentes, não têm infraestrutura tecnológica, não estão preparados. Então, a gente tem uma oportunidade aí de consumo
desses destinos que não são tão conhecidos, mas eles também precisam se adequar a essa nova realidade que a gente está vivendo. E por último, né, uma frase do Darwin, super manjada, mas que cada dia que passa ela faz mais sentido, né, que não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. A gente sabe que todo mundo foi pego de surpresa, né, e a gente sabe que todos nós vamos ter que nos reinventar, vamos ter que superar, e quanto mais rápido a gente entender isso e buscar saídas, mais rápido também a gente vai chegar no sucesso. Então, vamos abraçar as mudanças, vamos abraçar a tecnologia, porque eu tenho certeza que tudo isso vai dar certo. Nós estamos juntos. Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Eu deixo aqui os meus contatos e acho que agora aguardo a Virgínia para... Uau, muito obrigado, Marta. Realmente foi uma apresentação muito inspiradora. A gente recebeu muita pergunta aqui. Como a gente tem um tempo limitado, a gente teve que selecionar algumas para serem respondidas aqui ao vivo. Eu vi umas perguntas, umas pessoas perguntando sobre se esse webinar estaria disponível depois que a gente fechar a sala ao vivo. Sim, ele vai estar disponível no hub.wtm.com, tá bom, pessoal? Então é só acessar. Daqui mais ou menos uma hora que a gente encerrar, já vai estar disponível lá no nosso hub. Então, vamos às perguntas, Marta? Vamos lá, Virgínia. Agora, pelo menos agora eu estou te vendo. Antes eu não via nada. Agora já tem com quem falar, fica bem melhor. Então, a primeira pergunta é: você acredita que o turista será 100% digitalizado ou depende do perfil? Exemplo, o turismo da terceira idade. Nesse caso, como se comunicar com esse turista? Então, eu acredito que muita gente que tinha um pouquinho de medo da tecnologia, com a pandemia perdeu o medo. Teve que perder, né, para falar com o neto que está longe, né, seja usando o WhatsApp, seja usando o FaceTime, alguma ferramenta, e aos poucos todos têm sido obrigados a acompanhar. Né? Eu acredito sim, e eu vejo, tem um pai, tem tia que tem mais de 80 anos, que compra com o celular, nem cartão de crédito ele usa mais, né? Então, passa na padaria, ele paga o cartão. Então, eu acho que existe muito, assim, variados perfis, né, quando a gente fala de terceira idade, mas que, de uma forma ou de outra, todos estão se adaptando a essas tecnologias. Eu não sei se eles entendem muito a linguagem do Instagram, TikTok, mas, com certeza, eles entendem a linguagem de Facebook. Perfeito. Tá todo mundo tendo que se adaptar, né? Na marra, não tem jeito. A segunda pergunta é: como o profissional do turismo pode se adequar e se capacitar para atender melhor o novo turismo? Acho que a primeira coisa é entender esse novo turismo. Não sei o que essa pessoa faz, mas olhar para esse cenário, né, o que está acontecendo, e olhar para o cliente dele. Como eu posso atender melhor esse cliente? Quais as necessidades ainda não atendidas? Como eu posso satisfazê-lo melhor? E, às vezes, quando a gente pergunta via rede social, via pesquisa mesmo, né, usando o Google ou outra ferramenta, a gente acaba tendo respostas bem surpreendentes, né? Porque alguém já teve, né, já vivenciou em outro destino, alguma coisa, e te dá um insight. Então, é olhar para a oferta, olhar para a demanda e depois olhar para dentro de casa e ver, né, como que pode adaptar esses serviços. E esse trabalho, né? Não sei o que esse profissional de turismo faz, mas para todo mundo o caminho é esse. Muito obrigada. A próxima pergunta é: já há algum movimento de efetivamente potencializar esses pilares do turismo inteligente? Sim. Aqui no Brasil a gente tem alguns destinos que já estão trabalhando com algumas tecnologias. Eu sempre falo de Maceió, porque é o que eu acabei conhecendo. Mas quando a gente olha para a Espanha, né, eles têm uma rede de destinos inteligentes, eles têm uma parceria público-privada para implantar, porque essa é uma metodologia da gente mais moderna,
a gente trabalhar planejamento e gestão, levando em consideração as cidades inteligentes, né, que destinos turísticos inteligentes é uma derivação disso. Então, sim, já está acontecendo, não é que é possível, não, já existe. Perfeito. A próxima após a pandemia, como você enxerga o papel da tecnologia no processo de decisão de compra e do viajante? A tecnologia é fundamental. Quantas vezes a gente não foi impactado, por exemplo, com uma postagem no Instagram de um destino que você não conhecia, você fala, uau, que legal, agora isso também está na minha lista. Assim, se isso acontece comigo, deve acontecer com muita gente que está fora do nosso mercado. Então, se uma postagem numa rede social tem esse efeito de despertar o desejo de consumo, né, da mesma forma um site que é bem feito, né, com imagens e vídeos, e, enfim, conteúdos que nos conectam, a tecnologia é chave para a gente fazer isso. Então, quanto mais rápido a gente aprender a fazer essas coisas, melhor. Perfeito. A próxima pergunta, então, quais as ferramentas tecnológicas que a indústria do turismo pode lançar mão de imediato para melhorar o desempenho e criar novas oportunidades no cenário atual? A indústria do turismo é difícil responder, porque se for um destino, se é um hotel, uma pousada, uma agência, mas vamos falar de uma forma genérica, né, assim... quando a gente fala de empresa de turismo, eu considero que algumas ferramentas são básicas para qualquer tipo de empresa, que é um site com canal de vendas bom, né, um site que funciona bem no mobile, que responde no tablet, que responde, enfim, em todas as telas. Trabalhar redes sociais, e aí não de forma amadora, mas trabalhar com consistência, fazendo um bom planejamento para ter engajamento, para ter resposta, e com esse foco de despertar desejo, né, de inspirar as pessoas e de converter também. Google e TripAdvisor para quem é do setor receptivo, hotéis, pousadas, bares, restaurantes e passeios. Então, aí precisa ter além de ter uma boa presença online, precisa também caprichar na sua reputação, gerenciar a sua reputação online. Então, essas são as básicas, são as mais simples, e que quando a gente está lá fora, né, nesses eventos, fala assim, nossa, a gente está falando de tecnologia que lê as expressões do meu cliente no café da manhã, e eu fico sabendo se ele gosta ou não do meu café da manhã. E aqui a gente ainda precisa fazer tanta coisa, e às vezes as pessoas me perguntam, nossa, se a gente está falando de turismo inteligente, mas é lá longe. Não é lá longe, é o nosso turismo, né? A gente vive no mesmo planeta, a gente concorre com outros destinos, então a gente tem que fazer isso, a gente tem que correr e assim, nos adaptar para usar essas tecnologias o mais rápido possível. Muito obrigada. E uma das nossas últimas perguntas aqui, na verdade é uma grande questão, acho que todo mundo se pergunta isso diariamente, quando se fala de tecnologia, e ela a tecnologia vai substituir o humano na cadeia turística? Eu acho que não. Eu acho que em algumas funções operacionais, a tecnologia vai substituir sim, como substituiu, né, em outros processos, na segunda revolução industrial, na terceira, etc. Tudo que é operacional tende a ser trocado por máquina. Então, se você usa um chatbot, por exemplo, ele responde as perguntas dos clientes, claro que não todas, e 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda, depois de um tempo, ele traz esse cliente de volta para os canais para tentar oferecer uma venda, né, se o cliente não fechou naquele momento. Mas nada substitui o acolhimento, a hospitalidade, a atenção que só as pessoas podem dar, mas a gente precisa lembrar que nós temos que ficar também no campo das estratégias, das novidades, né, das decisões, porque as máquinas podem substituir os trabalhos mais pesados. Sim, sem dúvidas. Essa era a última pergunta. Tem um ponto aqui que o pessoal estava falando que tentou procurar na internet sobre High Health e não achou. É High Card. High Card.
Highcard. E eles podem procurar no Google e todo mundo vai achar. Você tem mais algumas informações para compartilhar com a gente? A empresa que está desenvolvendo essa aplicação, ela chama TDDS. Então, Tango, Delta, Delta, Sierra, ainda lembrei. É uma empresa de tecnologia na Espanha, mas se não encontrar, pode me mandar um recadinho, eu ajudo a passar o link. Perfeito. Bem, pessoal, a gente vai chegando então ao fim da apresentação de hoje. Marta, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Virginia. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui hoje com uma ideia de futuro muito mais inspiradora. Que bom, esse era o objetivo desse papo. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse webinar, que foi o nosso primeiro aqui no WTM Global Hub. Fiquem ligados no nosso Hub. Eu vou soletrar de novo aqui para vocês. O nosso site é hub.wtm.com, tá bom? Acessem lá, pois toda semana a gente vai ter novidades para vocês. Se cuidem e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Virginia. Obrigada a todos aí pelo tempo. A gente segue falando pelas redes sociais. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.